Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Sou Luan Mendonça e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Olá, muito bom dia, né? Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Boletim da Química, né? O programa de hoje é muito direcionado a você, graduando do curso de Química na modalidade de licenciatura. E para enriquecer mais as nossas informações referentes ao currículo de mercado profissional formado em licenciatura em Química, convidamos o professor doutor Juan Pedro Bretas Roa, né, para um bate-papo conosco e esclarecer uma série de dúvidas que nos acompanham durante o curso, né? O professor Juan, ele é graduado em licenciatura em Química em 2005, especialista em Gestão Ambiental e Social em 2007, possui mestrado em Física e Química de Materiais pela Universidade Federal de São João del Rei, em 2008, possui doutorado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 2012. Atualmente é professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e diretor do Centro de Inovação e Tecnologia, da UFVJM. Além dos vínculos acadêmicos realizados dentro da instituição, desde 2014, o professor Juan também exerce a função de delegado regional do CRQ, segunda região de Minas Gerais, Diamantina e região também, Delegacia JK, além de diversas iniciativas de desenvolvimento regional e geração de valor no Estado, especialista na área especialmente, né, na área do Vale do Jequitinhonha. Então, hoje a gente tem esse contato muito, muito enriquecedor, né, com o Juan. Muito obrigado, professor, pela sua presença. E gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, sua atuação, contar um pouco sobre você para a gente. Ô Luan, eu primeiro queria agradecer e parabenizar toda a equipe do Boletim da Química pela iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa fantástica para a gente poder divulgar essas informações da área, quanto licenciado em Química e poder falar para licenciados em Química ou licenciandos em Química é muito importante para a gente, principalmente na parte do Vale de Jequitinhonha, nessa parte norte. Então, eu vim para essa região, eu não sou nascido aqui na região de Diamantina, eu sou nascido em Belo Horizonte, mas eu passei por algumas cidades no interior do estado. Eu cresci, na verdade, na cidade de Sabará e do lado de Belo Horizonte. Então, passei por um tempo em São João del Rei. Então, eu acabei peregrinando por algumas cidades históricas e acabei escolhendo Diamantina como uma cidade para que eu consiga, assim, trabalhar profissionalmente, criar família. Então, tudo isso me trouxe para o Vale. Então, acho que a gente tem duas formas de se identificar com o território. Uma é nascido nele, e a outra é escolhendo esse lugar para a gente poder criar nossa família. Então, ser pai de 2 filhos do Vale, assim, 2 filhos nascidos em Diamantina, me deixa hoje muito feliz e me traz uma responsabilidade grande para poder realmente atuar nessa região. Eu, quanto profissional da Química, trabalho na UFVJM desde 2009, então eu cheguei para poder atuar hoje, trabalho junto com o pessoal do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, dos cursos do Instituto de Ciência e Tecnologia, Engenharia Química, que acaba sendo a base para Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, que também são profissionais da área de Química. Tem Engenharia Geológica, Mecânica, mas que também complementam essa graduação nesse formato diferente, comparando com os bacharelados interdisciplinares, que é uma proposta bastante interessante em termos de transdisciplinaridade e possibilidade de atuação interdisciplinar. Então, isso é bem, bem interessante. Então, eu tenho trabalhado nessa região e tenho também desenvolvido algumas ações pelo território. Eu participei do Conselho de Desenvolvimento de Diamantina. Atualmente, eu tenho feito alguns trabalhos também com o Plano Municipal de Saneamento Básico da cidade de Araçuaí. Tenho feito alguns trabalhos nessa região, não só do Vale, mas no Vale do Jequitinhonha, mas no Vale do Mucuri, em Teoflotone, com instalação de ambientes de inovação, principalmente por causa da ação junto com o Centro de Inovação Tecnológica, que eu já tenho atuado com algum tempo, já desde 2014. Na verdade, eu atuo lá desde 2012, quando eu era coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica e desde 2014 quanto diretor. Então, essas ações em Unaí, Janaúba, Teoflotone, Diamantina,
a gente consegue percorrer um pouquinho e conhecer um cenário bem diferente do que normalmente a gente percebe na região sul. Isso mostra um pouquinho da nossa responsabilidade também de formar Com profissionais para essa certeza, região. com certeza. Muito interessante, professor, a sua fala, né? Porque geralmente não tem um foco tão grande nessas regiões, né? Que é realmente a região onde a universidade, que nós do PET Químico UFPJM, nós estamos, né? Que tomara, né, que tenha muitas mais outras iniciativas também nessa região. Professor, bom, eu tenho algumas perguntas geralmente para tirar dúvidas, né? Nossas, né? Nosso curso, discentes do curso de Química, né? Modalidade de licenciatura do UFPJM, e pela oportunidade de você ser o delegado regional, né? Desta região, a gente convidou o senhor para sanar essas dúvidas nossas, né? E essas dúvidas não é só dos estudantes que atuam no PET Química, mas sim de todos os estudantes, né, da modalidade de licenciatura em Química, né? A gente fez um apanhado geral para tentar englobar tudo num bate-papo aqui com o senhor, né? Uma das primeiras dúvidas, né, ou perguntas, né, que a gente leva em consideração é que nós gostaríamos de iniciar a nossa conversa ouvindo um pouco sobre o CRQ, né? Como que é a atuação do CRQ perante aos profissionais formados. Bom, o Conselho Regional de Química, ele é um dos conselhos profissionais, dentre os diversos que a gente tem no Brasil, mas de forma geral, os conselhos de classe eles zelam pelo interesse social. Ele não tem o objetivo direto de trabalhar na defesa dos interesses profissionais de forma individual. Normalmente isso acontece pelos sindicatos. O conselho, na verdade, ele regula o que a gente tem enquanto profissão e principalmente as relações que são restritas a um profissional qualificado de forma específica. Então, o químico, quanto profissional, e aí a gente pode falar do Conselho Regional de Química, eles foram criados para poder regular, orientar, fiscalizar a atividade profissional. Eles são todos subordinados ao Conselho Federal de Química, que é o órgão, é uma autarquia responsável por editar resoluções para que os conselhos regionais consigam exercer essa atuação nos territórios, nos diferentes territórios, e cabe ao Conselho Federal de Química, por exemplo, o julgamento em último recurso, com relação a procedimentos éticos e administrativos relacionados a essa atuação profissional. Atualmente, o Conselho Regional de Química Minas Gerais, que é o Conselho Regional da segunda região, ele é presidido pelo professor, o engenheiro químico, Dr. Wagner José Pedersoli, e ele tem sede na cidade de Belo Horizonte. Na cidade de Diamantina, funciona a Delegacia Regional Juscelino Kubitschek, JK, que atende não só Diamantina, mas também essa região toda que a gente tem trabalhado de forma conjunta com a área de atuação também da universidade. E a função do Conselho é garantir o exercício legal, a fiscalização de empreendimentos, além de dar suporte para os profissionais e empresas presentes nesse território. Então, atualmente eu estou como delegado regional, tá? E no estado, além da delegacia regional que está presente em Diamantina, a gente tem outras 14 delegacias no estado de Minas Gerais. Então, é um pouco nesse cenário que o Conselho Regional de Química consegue dar suporte aos profissionais praticamente em todas as regiões do estado. Na parte norte, a gente ainda tem algumas poucas delegacias. Hoje a gente está com a delegacia aqui em Diamantina e tem outra delegacia também na cidade de Montes Claros. Mas a gente acaba atuando de forma conjunta com toda essa parte norte, que representa praticamente 45% do estado. Sim. Professor, geralmente, né, principalmente quando é ingressante inicial no curso, né, surge a dúvida, nossa, estou fazendo química licenciatura, aí em outras oportunidades a gente conversa com outros estudantes também que são graduandos em química, aí a gente conversa, tem a relação do bacharelado, tecnológico, industrial, licenciado. Aí surge a principal dúvida, né? Quais são as principais diferenças ou distinções, né, desses cursos? A diferença de um químico bacharel, um químico tecnológico e um químico licenciado ou industrial.
também, né? E qual as suas atribuições que eles podem adquirir perante ao CRQ? Ô Luan, essa é uma pergunta importante até para a gente poder entender um pouquinho melhor esse cenário. Primeiro, é importante esclarecer que o profissional da química, ele deve se registrar junto ao conselho da sua jurisdição, no caso Minas Gerais é a segunda região, sob pena de que ele exerça de forma ilegal a profissão. Então, os profissionais habilitados, registrados no conselho, conseguem garantir essa relação de atuação legal. O decreto que a gente tem, que é o 85877 de 81, ele regulamenta a lei 2.800 de 56, que define o exercício profissional e as suas modalidades. E também as atribuições que são privativas do profissional da química, frente a todos esses cenários que você está colocando. Mas, assim, a principal diferença entre eles, praticamente são duas. Uma é a titulação. Então, aquela pessoa que cursou numa escola de formação, seja ela pública, seja ela privada, mas que ele cursou o curso técnico, ele recebe o título de técnico. Aqui na região, a gente tem o Instituto Federal do Norte de Minas, que hoje forma profissionais da área, profissionais químicos na área de técnico em biotecnologia. Então, esse curso, por exemplo, tem a titulação de técnico. A gente tem os técnicos em química e outros diversos tipos de cursos técnicos. Quando a gente vai para a graduação, e aí a gente tem algumas modalidades. O bacharel, o licenciado, o tecnólogo, o engenheiro, são todos títulos aferidos por título, assim, por formação em nível de graduação, ou mesmo em pós-graduação. A gente vai ter o especialista, aquele que é mestre, aquele que é doutor, dentro desse processo. Então, a escola de formação atribui o título. E segundo, as principais atribuições profissionais, elas não dependem só da questão do título. O título é o que vai ser reconhecido. Eu sou reconhecido pelo título de licenciado em Química, pela minha formação de base. Eu não fiz curso técnico, então a minha formação base é licenciado em Química. Porém, as atribuições profissionais dependem do currículo no qual eu trabalhei em cima dele. Então, eu como licenciado, eu tenho atribuições de Química, relacionadas à área de Química, porém, com essa formação complementar, eu posso ampliar essas atribuições profissionais. Então, todo profissional químico ele se capacita numa escola de formação, que ela é responsável pelo título. Porém, eu posso buscar ou exercer ou estudar em outras escolas de formação e juntando esses conhecimentos, eu posso solicitar, por exemplo, alguma ampliação dessas atribuições. E aí, com isso, a gente tem basicamente 3 currículos básicos. Tá? E aí tem uma resolução normativa 36 de 1974, que ela estabelece 3 currículos. Química de base, que é o conhecimento de química em caráter profissional. Isso é atribuído tanto aos licenciados quanto aos bacharéis, tá bem? Então, isso é um ponto que eu quero conversar com vocês um pouquinho na sequência. A química tecnológica, que além desse currículo base, o conhecimento de química em caráter profissional, ele tem o conhecimento tecnológico abrangendo processos e operações da indústria química e indústrias correlatas, e o currículo de engenharia química, que consegue, então, trazer tanto o currículo básico de química, mais o de química tecnológica, mais a área de planejamento e projetos de equipamentos e instalações de indústria química e de áreas correlatas. Tá? Então, a gente tem esse como um ponto importante para a gente poder pensar nessa atuação do profissional da química. Depende da quantidade de disciplinas que esse profissional cursou. Ser licenciado, ser bacharel, atribui a esse profissional o currículo básico de química. Então, a atuação profissional dele, ela acaba sendo equivalente. Tanto um bacharel quanto um licenciado, ele não deixa de ser químico com possibilidade de atuação na indústria. Então, isso é importante a gente colocar. E, esse é um dos pontos que eu queria mostrar um pouquinho dentro dessa nossa conversa. Tá? Então, assim, ambos são químicos e podem atuar de forma profissional, não só na questão de ensino, mas para além dela. Bem interessante, professor, e bem esclarecedor também, né, para todos nós. A licenciatura, professor, ela basicamente ela é representada, né, até uma forma, de certa forma, cultural, né, representada somente na área da educação, né, atuando somente como professor e pesquisador, relacionando, é claro, na área da química em si.
Através do que você disse, existe a possibilidade de um químico licenciado entrar no mercado de trabalho onde a química aplicada seja mais efetiva? Se sim, como que esse profissional, como tornar esse percentual ainda maior para um licenciado em química? Ô Luan, para a gente poder assim, respondendo ao que você está me perguntando, acho que um dos primeiros pontos é que o licenciado em Química ele tem uma responsabilidade para além dos outros profissionais da Química, que é justamente garantir a formação de novos profissionais. Então, isso também é uma área de atuação da Química. Então, esse é um ponto importante. De forma geral, as licenciaturas elas acabam tendo um direcionamento para a docência e a educação. Porém, o licenciado em Química, pela formação técnica, que ela não se limita à educação, tanto o bacharel quanto o licenciado em Química, eles apresentam na sua formação um currículo de Química básica. Então, ele pode e tem algumas atuações que vão ser relevantes, o que permite que esses profissionais exerçam de forma plena as suas atribuições. E aí entra no ponto que são as atribuições profissionais, que elas são as seguintes. Aí depende da titulação e da quantidade de créditos que a pessoa cursou. Mas, de forma geral, o currículo, vou chamar de currículo mínimo, que trata dessa parte básica da Química para a atuação profissional, ela está relacionada tanto para licenciados quanto bacharéis. E ele tem as atribuições de 1 a 7, tá? Dentro de, eu vou falar dessas atribuições de 1 a 7, o químico tecnológico de 1 a 13, e isso depende da relação de tecnologia na parte industrial, então você tem ampliação dessas relações, e a engenharia química acaba tendo atribuições de 1 a 16. Então, são, no total, 16 atribuições possíveis para um profissional da química que, registrado no conselho, tem a capacidade de poder atuar. Eu vou dar um exemplo da minha formação. Eu sou licenciado em Química, mas trabalhando em nível de especialização na área de administração para gestão ambiental e social e na área de materiais, tanto em mestrado quanto doutorado, várias dessas disciplinas formadoras me habilitam com currículo de Química tecnológica, tanto para a área ambiental, de gestão ambiental, quanto para a área de materiais. Então, nessas duas áreas, eu tenho habilitações ou atribuições que são ampliadas por causa justamente dessa complementação em nível de formação, seja em nível de graduação, técnico ou mesmo nível superior. O técnico em Química, ele já tem algumas relações um pouco diferentes. Então, assim, ele tem atribuições de 5 a 9 e com algumas características limitadas em relação a duas atribuições, que é a questão de supervisão e de responsabilidade técnica, que isso depende realmente da atuação profissional em pequenos empreendimentos. E aí vai depender do tamanho desse empreendimento. De forma geral, o licenciado e o químico bacharel, ele tem 7 atribuições. Quais são elas? Direção, supervisão e orientação e responsabilidade técnica. 2. Assistência, consultoria, elaboração de orçamento, divulgação e comercialização. 3. Vistoria, avaliação, perícia, serviços técnicos, laudos e atestados. 4. Magistério. E aí entra uma vantagem que o licenciado tem frente aos outros profissionais da química, porque ele tem legislação específica sobre esse tema. 5. O desempenho de cargos e funções técnicas. Ser responsável por um laboratório. Então, isso é assim, tanto o licenciado quanto o bacharel tem essa atribuição. Trabalhar com ensaios e pesquisas em geral, que é o 6. E o 7, que abrange uma relação um pouco mais ampliada, que são as análises químicas, físico-químicas, químico-biológicas, bromatológicas, aquelas que têm relação com a parte de alimentos, toxicológicas, a parte legal, tá? Padronização e controle de qualidade. Então, dentro dessas 7 atribuições profissionais de um químico no seu currículo base, tanto o bacharel quanto o licenciado têm competências profissionais de atuação, seja na área de pesquisa. O licenciado tem características importantes na área de ensino, tá? Por causa da formação pedagógica, que é parte do currículo, e além disso a gente tem o licenciado e o bacharel com essas características básicas. Quando a gente tem as relações tecnológicas, para além dessas básicas, a gente avança para alguns outros pontos. Quais são eles? Produção e tratamento de produtos e resíduos, a operação e manutenção de equipamentos, a condução, controle de operações e processos,
o desenvolvimento de operações e processos, a elaboração e execução de projetos de processamento e estudo de viabilidade técnica. Então, basicamente, o currículo de Química Tecnológica ele vai ser aplicado a um químico industrial, por exemplo. Ele passa a ter essas atribuições por causa do currículo que ele desenvolveu durante a sua formação. Mas um licenciado em Química ou um bacharel em Química, ele pode buscar atribuições tecnológicas para atuação junto a indústrias e empreendimentos do seu território que ele tem interesse de atuar, fazendo essa complementação. E na UFVJM a gente tem uma possibilidade interessante que é justamente a presença de cursos complementares. Vamos pensar assim, profissionais da química são formados como engenheiros químicos, engenheiros de alimentos, também no campus aqui em Diamantina. Mas a gente tem, por exemplo, em Janaúba, a engenharia de materiais. Então a gente ainda tem as outras possibilidades de atuação que também são ofertadas em nível de formação, nesse caso na graduação. E para o engenheiro químico, a gente tem mais 3 atribuições, que seriam projeto e especificação de equipamentos, execução e fiscalização de montagem e instalação de equipamentos, e a condução e instalação de montagem e manutenção, que aí passa a ser uma relação exclusiva da parte de engenharia, que também depende dessa formação, tá? Que faz parte do currículo do título de engenheiro. Então, para que eu me forme, por exemplo, engenheiro, eu preciso passar por todo o currículo e as DCMs, junto com o plano pedagógico do curso e toda essa relação que está por trás dos cursos de engenharia. No caso de engenharia química, ele vai cumprir todo esse requisito. Na licenciatura em química, ela cumpre os requisitos também para atuação, tanto na licenciatura, aplicada isso ao ensino, e também na parte, se a gente for falar da indústria, né? É possível um licenciado atuar na indústria. Então, essa é uma forma importante que, assim, para a gente poder trabalhar essas relações, o currículo vai ser importante e a titulação vai ser importante. Mas a titulação ela não faz com que a gente tenha uma restrição para o profissional não continuar o estudo e conseguir mais atribuições profissionais, dependendo da área que ele queira seguir. Um grande exemplo é você em si mesmo, né? Você trabalha mesmo, você é licenciado em Química, mas exerce várias outras funções também dentro desse segmento, né? Então, professor, basicamente, apesar da titulação ser o químico licenciado, o próprio estudante, né? Ele consegue, então, de certa forma, moldar o seu currículo de forma que aprimore, né? Aprimore ou abrange mais o mercado para ele, né? Que talvez a pessoa, apesar de fazer a licenciatura, não tenha tanta vontade de exercer essa profissão, de ser um professor em si, mas ir para o mercado Luan, mais aplicado. Só para poder te complementar assim, no que você está falando, ele pode, assim, o licenciado ele tem a possibilidade de realmente atuar na área de educação. Mas ele tem a intenção, muitas vezes, de fazer algo para além disso, porque não seria simplesmente, olha, ele tem a possibilidade de atuar na educação, ele pode migrar para isso, é uma questão natural, pela formação que ele optou. Sim. Mas ele pode também fazer essa vinculação. E uma forma que eu acho que, eu acho que vale a pena complementar o que eu tinha comentado anteriormente, que é essa ampliação dos licenciados é trabalhar essa relação nessas escolas de formação, mesmo depois da formatura. Qualquer dessas escolas, seja particular, seja pública, com essas ações, vamos chamar assim, de extracurriculares. Tá? Ou, não vou chamar só de extracurricular, mas a condição de trabalhar algumas relações extracurriculares ajudam esse licenciado, que a princípio está direcionado, ou que foi direcionado para o ensino, ações extracurriculares que não são de formação ajudam ele a tentar redimensionar uma atuação profissional que ele pretende. Desculpa. Dependendo da forma como ele quer atuar, buscar um estágio, ações junto com alguns empreendimentos, conhecer talvez um setor que seja importante para que ele possa atuar. Então, assim, hoje é muito comum a gente falar também sobre a criação de novas empresas. Então, ele pode tentar, desenvolvendo uma tecnologia ou percebendo que uma tecnologia foi desenvolvida na universidade ou que ele conheceu ou trouxe isso de outro lugar, tentar montar um empreendimento novo, abrir uma startup, começar a fazer essas coisas. Isso pode ajudar o licenciado a tentar conseguir expandir o seu campo de trabalho, o seu campo de atuação profissional.
E aí, com isso, a gente tem várias ações, por exemplo, no território, que são potencialidades da região que podem ser aprimoradas com essa iniciativa, que não é simplesmente uma questão restritiva. O ensino é uma possibilidade que o licenciado vai ter pela formação e titulação. Mas se ele quiser ir para além dela, ele ainda consegue fazer todo esse trabalho de organização e de readequação profissional. Sim, com certeza. Na UFVJM, o curso de Química apresenta um alto índice de conhecimento, né? Tanto pedagógico quanto aplicado, né? Para os alunos inseridos nesse curso, qual a principal forma de ampliar as possibilidades de trabalho além da área pedagógica? O currículo do aluno é primordial para esse processo? Ô Luan, é importante essa pergunta porque, de forma geral, o licenciado ele tem uma vantagem frente ao bacharel por causa da área pedagógica, por ter essa formação específica. Mas com essa relação de ampliação, igual a gente estava conversando, essa formação específica podendo ser ampliada, isso depende realmente da intenção do profissional. E aí, olha, ele escolheu a licenciatura, eu acho que a licenciatura é bem definida com relação à parte pedagógica presente nesse contexto, mas a atuação para além da parte pedagógica já está na estrutura de currículo desse profissional da Química. O licenciado em Química já tem essa parte técnica dentro do processo de formação. E aí, se a intenção desse profissional é ampliar suas atribuições, ele pode, em qualquer escola de formação, fazer com que esses currículos ou esses conteúdos que não foram desenvolvidos sejam complementados, e a partir daí ele pode solicitar, junto ao Conselho de Química, uma ampliação dessas atribuições, o que permite a ele ser responsável técnico por áreas que simplesmente o curso de licenciatura ou bacharelado não seriam capazes de oferecer. Então, ele pode ampliar essas atribuições com o reconhecimento do Conselho Regional de Química. Tá bom? Então, é um pouco nisso que eu acho que é importante essa ampliação. Isso pode acontecer a qualquer tempo, depois da formação do profissional. Então, mesmo que a pessoa está inserida no processo de graduação, ele quiser aprimorar este currículo, ele pode buscar talvez uma pós para estar aprimorando ele também? Ô Luan, nesse ponto, eu acho que a gente tem uma questão temporal envolvida. Sim. Quando a gente atua profissionalmente, muitas vezes essa atuação pode começar a acontecer após uma formatura ou mesmo de forma precoce. A gente já começa a atuar profissionalmente à medida que a gente está sendo formado. Então, se isso acontece e de repente esse profissional se dá conta de que a formação dele não vai ser capaz de trazer para ele uma atuação profissional que ele está pretendendo, ele pode, antes da formatura, dependendo da escola, por exemplo, uma escola federal, uma instituição federal como a UFVJM, permite que os alunos façam disciplinas de outros cursos. Então, é possível que durante a formação, isso numa escola pública gratuita, como é o caso da UFVJM, isso não vai gerar impacto financeiro com relação à ampliação desse conhecimento. Então, seria desejado, se eu já entendi que eu quero atuar numa determinada área para além da licenciatura, seria interessante fazer com que essa complementação acontecesse ainda durante a formação do profissional. Mas se essa tomada de decisão, ou esse reconhecimento de que a área de atuação talvez seja, que está sendo pretendida, seja diferente, isso pode vir de qualquer forma, tanto com complementação dessa formação com disciplinas isoladas, tá? Isso pode acontecer em nível de graduação, ou mesmo no nível de pós-graduação. Então, essas são caminhos possíveis para poder você conseguir melhorar o seu conhecimento técnico, e esse conhecimento técnico ampliado, ele tem reflexo nas atribuições para a sua atuação profissional. Tá? Nós estamos falando de formação do profissional da química, e aí a questão também importante é como esse químico consegue atingir o mercado. Então, assim, como que ele se transforma, como é que ele se torna atrativo para poder atuar na área que ele pretende. Porque aí entra uma relação mercadológica que é um pouco mais complexa, mas que muitas vezes, nas escolas de formação, essa aproximação com estágios, com alguns programas, com alguns projetos em conjunto, ou mesmo atuação extracurricular, permite essa aproximação. E aí esse profissional começa a ter um certo direcionamento para aquele determinado setor.
Vamos pensar que na região de Diamantina a gente tem algumas situações que são particulares. Por exemplo, a produção de vinho na região é bastante interessante. É uma produção que acontece desde 2004. Hoje a gente tem vinhos reconhecidos nacionalmente, com premiação. A pessoa que tem interesse em trabalhar nesse setor é um licenciado em Química, ele pode começar então a procurar o pessoal da Associação de Vitivinicultores e Olivicultores para que a gente possa então, vamos pensar assim, direcionar esse currículo para que ele possa ser mais bem aproveitado por esse tipo de setor. E aí passa a ser uma construção conjunta. Depende dessa iniciativa do profissional e da possibilidade que tem de atuação no mercado. Estou dando um exemplo pela vitivinicultura aqui na região, que é uma área que está realmente crescendo e que é bastante interessante, mas a gente tem diversos outros setores que a gente pode usar exemplos semelhantes, mas depende dessa proatividade. A empresa muitas vezes não vai bater na porta da universidade para poder pescar esse profissional. Sim. Isso, em algumas situações, realmente acontece. Mas, se não, a gente precisa dessa relação, talvez um pouco mais proativa, para poder buscar essa interação com esses outros, com essas indústrias e com esses outros setores. Com certeza. Com os avanços tecnológicos e científicos, você acredita que existe espaço para os químicos licenciados no setor industrial, onde a química aplicada é inserida de forma direta à sociedade? Eu acredito que sim, e especialmente na nossa região, porque áreas como mineração, saúde, e eu já falei um pouco da indústria de bebidas, a questão de queijo, vinho, produção de cerveja, tá, que são 2 pontos na indústria de bebidas que são interessantes e que têm crescido nos últimos anos, entre outras áreas relacionadas com as potencialidades locais. Elas podem favorecer essa inserção. Mas é importante que o profissional se qualifique. Tá? Então, assim, essa qualificação e essa forma de diferenciar o profissional frente aos seus colegas, eu estou dizendo o seguinte, porque cada profissional da química muitas vezes tem um direcionamento diferente. Mas esse direcionamento ele precisa ter reflexo dentro da sua formação profissional. Porque não adiantaria só a vontade, mas você tem a vontade e a atribuição profissional, a responsabilidade técnica de conseguir exercer essa atuação. Um outro ponto que eu acho que é interessante ao profissional da química que é licenciado é que hoje a gente acaba tendo uma característica peculiar. Como docentes em formação, como professores, a gente trata de uma forma especial com pessoas. Então, a relação, o trato interpessoal de um licenciado, ele é totalmente diferente de um trato interpessoal que um bacharel. E quando a gente leva isso para dentro de um ambiente empresarial, dentro do ambiente mais competitivo, a forma de como o licenciado muitas vezes lida com essa relação interpessoal traz um diferencial também que é bastante importante, que é como lidar com pessoas diferentes. E isso os profissionais licenciados em Química têm como característica de formação. Porque o docente, o professor, eu atuo na área de docência já há alguns anos. Então a gente se reconhece no sucesso do outro. Muitas vezes a gente tem isso como uma base da nossa formação quanto licenciado. E muitas vezes isso sendo levado para a relação do trabalho empresarial, mercado, que é um pouco mais aguerrido e mais competitivo, muitas vezes a gente consegue equalizar coisas e balancear coisas que outros profissionais, outros químicos muitas vezes não teriam. Então a gente tem, de certa forma, habilidades que são construídas ao longo da nossa formação enquanto licenciado que nos permitem também alçar voos em áreas que a gente potencialmente pode escolher, mesmo depois de formado. Então, a formação do químico, ela na verdade acaba sendo em algumas etapas, a gente finaliza muitas vezes uma titulação, mas se a intenção é continuar trabalhando com áreas diferentes, essa busca por novos conhecimentos e trabalhar nessas diferentes áreas nos permite adaptar a essa nova área de uma forma relativamente menos traumática e mais tranquila. Então, eu vejo o profissional licenciado em Química como um perfil bastante interessante no cenário que a gente está vendo hoje. As relações interpessoais são um exemplo. Então, a gente tem esse diferencial quanto professor, para poder entender o outro de uma maneira diferente. Com certeza.
Professor, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença em nosso canal, né? E gostaria que você deixasse uma mensagem para os alunos que estão no curso de Química da UFVJM e os demais que se encontram em curso de licenciatura, mas que também possuem interesse de ingressar no segmento industrial. Luan, primeiro, eu que gostaria de agradecer a oportunidade de poder conversar com diversos colegas de profissão. Então, estão sendo formados nessa região que é tão especial dentro do nosso estado. Então, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. E dizer também que fazemos todos parte de um território que ainda tem muito desafio. Tá? Desafios para além do Covid-19, que a gente sabe que, porém, de todas essas dificuldades que a gente está percebendo, mesmo nesse momento de pandemia, esses desafios já existiam. E essa região está em franco crescimento. Então, se a gente for pegar a Diamantina, a gente tem algumas relações interessantes. Dos anos 2000 até os anos 2015, o PIB de Diamantina dobra a cada 5 anos. Então, existe um motor, uma engrenagem de desenvolvimento bastante pujante aqui na região. Então, com isso, a gente tem uma possibilidade muito grande de oportunidades sendo formadas. O Vale, assim como toda essa porção norte do estado, ela está se organizando. E eu tenho firmeza em dizer que a atuação dos profissionais da química, assim como dos empreendimentos que já existem e aqueles que ainda vão ser instalados, eles vão precisar, tá, juntos, garantir tanto segurança quanto crescimento econômico do território, conciliando produção com responsabilidade social e ambiental. E aí entra a gente químico como profissional nesse cenário. Tá? É onde eu vejo que os profissionais que optaram pela licenciatura e que, para além do ensino, gostariam de se dedicar a outras atividades técnicas, eles são atores importantes nesse desenvolvimento regional. E a UFVJM, nesse cenário, é um grande parceiro, tanto na formação desses profissionais pela base, quanto na complementação desses estudos em nível de graduação e pós-graduação. Então, com isso, assim, eu realmente gostaria de agradecer aos envolvidos no programa do Boletim da Química. Em nome do CRQ Minas Gerais, eu deixo a delegacia aqui, Juscelino Kubitschek, em Diamantina, de portas abertas para que, juntos, como profissionais químicos, a gente assegure um futuro melhor para toda a nossa região. Então, muito obrigado e parabéns, viu, a todos vocês e a todos os ouvintes que estão aqui com a gente hoje. Muito obrigado a todos os ouvintes, principalmente ao professor Juan pela oportunidade de deixar uma fala aqui com a gente, né? Gostaria que todos os que estão nos assistindo se inscrevessem no canal, né? No nosso canal, curtissem também, compartilhar para todos os alunos e amigos também, profissionais dessa área e também das áreas afins. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, um grande abraço. Um grande abraço, até mais.